Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Já tem um tempinho que eu fiz a última publicação. Quando eu comecei o canal, eu estabeleci uma meta de ler um livro por semana e publicar, mas confesso que ultimamente não tenho conseguido aí atingir essa meta. Eu estou com algumas outras atividades aí diárias que estão tomando o tempo que eu tinha para leitura. E também nesse período eu comecei aí 3 livros e acabei desistindo, parando pela metade. Teve um livro inclusive com 500 páginas, eu parei na página de número 300. Não sei se eu estou ficando muito crítica ou se não é o momento. E o livro espírita ele tem um pouco disso. Muitas vezes a gente indica para as pessoas o livro, a pessoa não consegue sair do primeiro capítulo, não consegue ler, não gosta. O livro espírita, como ele tem explicações, ele tem ensinamentos, eles acabam tendo uma hora certa para que a gente leia. Então, muitas vezes a gente não consegue passar da primeira página, do primeiro parágrafo. Então, se acontecer isso com vocês, esquece o livro, se é da biblioteca devolve, se é do amigo devolve. E tem certos livros que a gente só vai conseguir ler muitos anos depois, então não se incomode com isso. Eu passo por essa mesma dificuldade, porque eu quero realmente ler e absorver o livro. Quando é um livro de estudo, então pior ainda, porque muitas vezes eu passo ali aquele capítulo, depois eu falo, puxa vida, mas o que foi que eu aprendi aqui desse ensinamento e acabou voltando para trás quando eu fico com dúvida. E são livros que eu acabo demorando muito para ler. Então, até para tirar um pouco aí o atraso, resolvi pegar um romance, porque a gente acaba fazendo uma leitura mais rápida, né, do que do livro de estudos, que foi até uma recomendação de uma pessoa no canal, que é este aqui, ó, Na Sombra e na Luz, da Zilda Gama, o espírito do Victor Hugo. Eu gosto muito dos livros da Zilda Gama, foi uma excelente médium, as publicações dos livros dela ainda foram feitas pela Federação Espírita, tem outros livros já recomendados aí no canal. Este aqui em especial, ele foi publicado em 1923 pela Federação Espírita, mas ele foi escrito em 1917. Então, se nós imaginarmos que o primeiro livro publicado pelo Chico, O Parnaso de Além Túmulo, saiu em 1932, né? Então, em 1917, era realmente muita novidade. Neste livro, ela coloca tanto a parte aqui, a questão da encarnação, como um período que o protagonista passa ali na espiritualidade. Então era uma novidade na época. Lógico, né? Eu sou meio suspeita para dizer, eu gosto muito dos livros do André Luiz, do Manuel Filomeno, onde eles dão até uma descrição bem mais detalhada ali, né, das questões aí da parte espiritual. Mas esse aqui não deixa nada a desejar, é até bem interessante. Ele é dividido, e como eu falei, né, foi um dos primeiros. Ele foi dividido aqui em 5 livros. Então, no primeiro livro, o Victor Hugo ele tem um amigo chamado Paulo, em francês, que conta ali os seus problemas, dificuldade ali no amor, porque ele se apaixonou por uma moça que era alemã. Então, ele acompanha em vida ali essa história, né, esse drama aí desse casal, e acaba a história com o desencarne dos dois. Não vou contar as situações, que aí é o que vale a pena ler. E o Victor passa um bom tempo sem ter informações do que foi que aconteceu com o casal, e o próprio Victor desencarna, e no plano espiritual ele encontra com o Paulo. E aí o Paulo começa a narrar ali toda a sua história, e o Victor ele coloca aqui no livro como se fosse o Paulo falando, não o Victor, né, narrando ali a história do Paulo. Então, nas outras partes aí do livro, o Paulo conta o que foi que aconteceu no plano espiritual, o porquê que ele estava passando determinadas situações, né, de resgates. Aí ele conta que ele reencarna novamente, a amada dele reencarna novamente, ele descreve como foi essa nova reencarnação.
e depois o retorno para o plano espiritual, onde ele está ali conversando ali com o Vitor, então ele chega até o ponto que ele encontra ali com o Vitor. Realmente é bem interessante, ele fala muito das questões de ação e reação, né, dos resgates de vidas passadas, de aprendizado, de evolução, da possibilidade da gente melhorar, né, da gente crescer enquanto espíritos. Então, a prova, né, do rapaz, do protagonista, foi realmente muito difícil e ele enfrentou com o auxílio do plano espiritual. Então tá aqui a recomendação, que já tinham me sugerido ali e eu resolvi acatar, que é Na Sombra e na Luz, de Zilda Gama. Até uma próxima oportunidade e que a graça de Deus Jesus esteja com todos nós.